Boa noite, irmãos. Mais uma vez, um grande prazer estar com os amados. Agradecemos a Deus pelo tempo que tivemos hoje à tarde com alguns jovens. Espero que tenha sido proveitoso. O início foi um pouco cheio de timidez, mas depois quase não conseguimos sair da sala, avançamos um pouco o horário, mas ficamos felizes por ver jovens interessados em conhecer um pouco mais ao Senhor. E oramos para que o Senhor possa conceder graça a cada um de vocês na busca desse conhecimento dEle. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, e nós vamos fazer a leitura do versículo 21. Mateus capítulo 6, verso 21. E o texto bíblico diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, agradecidos somos por este dia e louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos para cultuar a Ti. O Senhor que é o merecedor de todo louvor e glória, Deus único, o Deus também que realizou por meio de Jesus Cristo a nossa salvação. Obrigado por tão grande privilégio e pedimos que durante esse tempo que estamos adorando ao Senhor, com músicas, leituras, também possamos fazê-lo por meio da pregação da Tua Palavra. Que os nossos corações desejem Te conhecer e esse conhecimento transforme nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Creio que dos que estão aqui presentes, nenhum nasceu no final da década de 20, em 1929. Acho que todos aqui devem ter menos de 90 anos. Mas, irmãos, aquele ano foi marcado por um acontecimento que teve um grande impacto a nível global. Mais precisamente, no dia 24 de outubro de 1929, nós tivemos um fato que ficou marcado na história como o crash da Bolsa de Nova York. Em palavras mais simples, foi exatamente a quebra da Bolsa de Nova York. Após uma ascensão econômica decorrente da Primeira Guerra Mundial, nós podemos ver que os Estados Unidos e toda a sua economia teve um grande avanço, porque foi aquele mercado que supriu todas as necessidades da Europa, que esteve imersa em uma guerra. E nós tivemos, durante esse período, grande crescimento econômico da população. O problema foi, como acontece em toda a economia, que quando você tem um crescimento muito rápido, necessariamente você tem uma produção de muita matéria que não vai poder sair, e isso vai gerar um estoque. O problema é quando você tem muita matéria estocada e não consegue fazer rodar. Foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Movidos pela alta econômica, várias empresas começaram a falir exatamente porque tiveram grande quantidade de estoque. Muitas pessoas começaram a perder os seus bens da noite para o dia. Exatamente no dia 24 de outubro, conhecido como Quinta-feira Negra, tivemos um colapso na Bolsa de Valores, onde as ações americanas simplesmente, em lugar de lucrar, trouxeram grande prejuízo, removeram bens de quase todos aqueles acionistas. O que esteve junto disso foi um crescimento exacerbado de suicídios. Pessoas, porque perderam todos os seus bens, se mataram. Talvez alguns dos que estão aqui presentes lembram que em 16 de março de 1990, a essa altura nós tínhamos Collor como presidente do Brasil. Collor congelou as cadernetas de poupança. Alguém aqui perdeu alguma coisa durante esse tempo, a ação de Collor? Alguém perdeu? Teve seus bens congelados, um irmão ali. Perdeu alguns cruzados novos, né, naquele dia, naquele tempo. E exatamente pessoas que tiveram seus bens confiscados, aquilo que estava aplicado em poupança,
também foram levadas a suicídio, porque simplesmente ficaram paupérrimas. A pergunta que nós fazemos diante dessas duas situações é: onde o coração dessas pessoas estavam ancorados? Onde exatamente o coração destas pessoas se firmavam? Irmãos, hoje nós queremos pensar em um coração distinto. Se queremos ser como Jesus, necessariamente precisamos ter um coração distinto do coração ou da forma que o mundo tem. O tema da nossa conferência é exatamente esse, e ontem nós pensamos sobre a realidade de que a nossa vida, à semelhança de Cristo, não é simplesmente uma perspectiva futura, mas é algo que deve ser vivido no contexto atual. Nós enfatizamos ontem que o crente deve possuir uma vida que cative a mente dos outros a Cristo. Vimos a necessidade de resistir à decadência moral. E bom, esse foi um dos assuntos que nós tratamos hoje no tempo de conversa. Pensamos um pouco sobre como esse mundo é decadente. E o crente também deve remover a escuridão espiritual que cega este mundo. Hoje nós gostaríamos de ver outra evidência de alguém que vive como Jesus, e é exatamente alguém que tem um coração distinto. Volte os seus olhos para o início de Mateus capítulo 6 e observe comigo Mateus capítulo 6, versículo 1. E o texto bíblico diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A tônica desse capítulo vai girar em torno do versículo 1. É necessário que nós tenhamos um procedimento exatamente distinto daquilo que era corriqueiro na época e que é corriqueiro em nossa sociedade. O desejo de ser visto, de ser piedoso ou aparentar-se justo por causa dos outros. Foi exatamente aquilo que Glauco falou para Sócrates, que nós mencionamos ontem. É impossível ser justo porque nós de fato somos ou expressamos essa virtude porque queremos demonstrar para alguém essa virtude. Não é porque isso pode ser desenvolvido como essencial em nossas vidas, mas nós observamos exatamente o ensino contrário. Guardem-se desta prática. É interessante observarmos que os 18 versos iniciais deste capítulo vão mostrar que as obras de um discípulo de Cristo partem de uma vida sincera com Cristo. E esta vida sincera é o resultado e a expressão de um relacionamento prazeroso com o Senhor. E nós vamos observar versículo 2, quando, pois, deres esmolas. Versículo 5, e quando orardes. Versículo 16, quando jejuardes. Então, 3 práticas trazidas por Jesus que devem, de fato, expressar um relacionamento com o Senhor que não era comum na vida dos fariseus. E isso parte de uma vida íntima com o Senhor. O nosso texto hoje de estudo, a partir do verso 19, nós iremos observar como o Senhor vai tratar um pouco sobre o assunto de riqueza. É interessante nós vermos que o Senhor vai mostrar que a atitude de alguém em relação à riqueza é o barômetro da justiça, de como é o seu ser interior. Irmãos, a filosofia dos judeus era bem semelhante à nossa. O judeu pensava que o Senhor, a quem o Senhor ama, ele enriquece. Isso é baseado à luz de Deuteronômio capítulo 28, que o Senhor abençoa os que são fiéis e o Senhor traz consequências, maldições para aqueles que são infiéis. É claro que essa declaração pode possuir uma base bíblica verdadeira, mas nós temos uma aplicação exatamente errada e falsa. Porque os fariseus eram cobiçosos, eram gananciosos, eles desejavam sempre mais dinheiro e isso não era fruto da benevolência do Senhor. Pelo contrário, era fruto do seu afastamento do Senhor. Diante dessa realidade, diante da correção do Senhor a esta prática errônea, nós queremos pensar e enfatizar nessa noite que o coração do crente deve estar ancorado nos tesouros celestes. Por isso lemos exatamente o versículo 21 ao início desse sermão. Onde está o teu tesouro?
aí estará também o teu coração. Como eu e você podemos desenvolver um coração alicerçado nos tesouros celestiais? Como eu e você podemos ter um coração que desfruta de uma certeza que está investindo naquilo que realmente é valoroso? Existem algumas empresas que surgiram nesse contexto atual que visam ensinar pessoas a fazerem bons investimentos. E, irmãos, não tem investimento maior e melhor do que a eternidade. É o único que é 100% seguro. E nós queremos observar exatamente isso. 3 passos que podem nos ajudar a desenvolver um coração ancorado nos tesouros celestiais. O primeiro deles é expressar uma afeição correta. Leia comigo o versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Pense um pouco na expressão de amor. Hoje é muito comum nos nossos dias expressar afeição por alguém por meio dos emoticons, né? Se a pessoa mandar para você assim, eu te amo, só as palavras, não, faltou alguma coisa aqui. Será que ele me ama de verdade? Mas se tiver um coraçãozinho, os olhinhos, aquele emoticon com os olhos de coração, algo bem chamativo, isso de fato é uma expressão de amor. Minha esposa, quando estávamos namorando, ela sempre dizia, nunca envie flores para mim em lugares públicos, nunca faça nada que chame a atenção dos outros para nós dois. Se quiser dar algum presente, alguma coisa assim, só nós dois, em particular. E até hoje, no casamento, preservo essa prática. Creio que vai ser saudável para nós dois. Mas, irmãos, imagine que, ao passar um tempo distante da minha esposa, eu chegasse para ela estava no aeroporto e à minha espera, e em lugar de dar um abraço caloroso nela, expressar que estava com muita saudade, eu simplesmente batesse nas costas dela e dissesse, boa garota. Veio aqui, me pegou, fez certo. Como trata um cão, né? O cachorrinho vem, faz o seu, você joga lá o gravetozinho, ele pega, traz para você e você, bom garoto. Você não pega ele, abraça e beija e, ai, que delícia isso. É uma expressão de amor genuína pelo cachorro, não é? Mesmo dizendo só bom garoto. Mas seria uma afeição correta para a esposa? Não. Ela certamente se sentiria muito ofendida. Mesmo que você tivesse com as melhores intenções. Com essa ilustração, queremos pensar que aquilo que dispensamos maior afeição é o que realmente é valoroso. Aquilo que nós colocamos realmente o nosso coração é o que realmente tem maior valor. Nós vemos que dentro do contexto, Jesus sabia que a mentalidade judaica era uma prisão às riquezas materiais. E ele deseja direcionar exatamente a mente dos seus discípulos para essa realidade infinitamente superior, os tesouros celestiais. Jesus, em outras palavras, nos diz, quão tolo, quão absurdo é alguém colocar todo o seu esforço, dispensar todo o seu amor, afeição em tesouros que são perecíveis, tendo a possibilidade de acumular riquezas celestiais e imperecíveis. Como eu e você podemos expressar uma afeição correta? Veja comigo, versículo 19 que já lemos, que podemos expressar esta afeição correta rejeitando os prazeres transitórios do mundo. Versículo 19 diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Jesus fala exatamente de um tesouro ou algo valoroso para a terra. Mas nós não podemos pensar estritamente em dinheiro. Aqui nós temos uma expressão um pouco mais ampla e muito abrangente.
Uma expressão que pode fazer referência a propriedades, a status, a bens, a roupas, a uma certa estabilidade terrena, que eram realmente aquelas moedas valorosas para aqueles dias. E todas essas moedas podem ser aplicadas para nós. Temos ainda estas propriedades ou usos do dinheiro que temos nestes recursos. É interessante que nós vemos na afirmação de Jesus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Duas ideias presentes. A primeira ideia é a ideia que surge de uma ordem anterior à ação. Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles não devem ter isso em foco. Não coloquem o foco sobre isso, podendo presumir que a pessoa ainda não concretizou a ação. Mas do outro lado, nós também podemos ter a ideia de uma ordem mencionada diante de uma ação. Uma vez que vocês estão tendo exatamente essa prática, parem de fazer. Não façam mais. Não coloquem os seus olhos neste tesouro. Não temos tanta certeza qual das duas ideias é predominante aqui, mas podemos asseverar que as duas ideias encaixam bem com o texto. Ou seja, uma ordem antes da ação, ou seja, uma ordem por causa da ação. Não podemos acumular tesouros sobre a terra. Irmãos, é interessante nós pensarmos que esta ordem é tão séria quanto não adulterarás ou não matarás. Possui exatamente o mesmo peso. E observe porque Jesus fala de não acumular tesouros terrenos. Primeiro, porque esse tesouro está em uma localidade, e essa localidade é exatamente um local perecível, a terra. Tesouros sobre a terra. Nós podemos ver que estes tesouros, pela construção do texto, não tem nenhuma participação nas coisas celestiais, não contribuem para nada na eternidade. Aqui nós podemos pensar, por exemplo, no rico e Lázaro. E não queremos entrar no debate se é parábola ou história real. Mas, irmãos, observe que o rico exatamente juntou o seu tesouro na terra e desfrutou da sua recompensa exatamente na terra. E é isso que Abraão diz depois: você teve suas regalias lá na terra. Isso nada é trazido para cá. Isso nada pode ser trazido para a eternidade. Note que esse tesouro terreno também tem uma imperfeição, que é descrita pela ação de agentes externos, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Aqui nós temos um aspecto de deterioração. Perde o valor, é depreciativo, ele é estragado. Observe que, ainda dentro desse aspecto, temos um aspecto de insegurança. É um investimento fadado ao fracasso. Ladrões podem roubar. E pense um pouco dentro do contexto de Jesus, que nós temos casas construídas de tijolo de adobe. E aqui nós temos uma mistura de terra crua, água e palha. E facilmente alguém poderia abrir um buraco na parede. Não é como a alvenaria, que precisa de algumas marretadas até que você consiga abrir um buraco. E esses tesouros não bem guardados estavam suscetíveis a serem furtados. Observe, irmãos, que dentro desse contexto podemos pensar como o materialismo escraviza o coração, a mente e a volição. Como o materialismo pode nos tornar prisioneiros. Como nós podemos ter um coração exatamente correndo o grande perigo quando dispensa todo o seu amor em tesouros materiais. É interessante pensarmos em Hebreus capítulo 11, e eu convido você a abrir sua Bíblia lá. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25. E o texto bíblico diz, dentro deste grande relato dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, verso 24 e 25, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus,
a usufruir prazeres transitórios do pecado. Onde está o seu coração? Está exatamente dispensando amor e afeição a coisas dessa terra. Se o seu coração ama as coisas materiais, o seu investimento é um investimento fadado ao fracasso. É um trágico prejuízo. Agora observe que o texto, além de mostrar que nós precisamos rejeitar estes prazeres transitórios do mundo, podemos buscar as delícias perenes da eternidade, versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Agora Jesus está falando sobre um tesouro celestial, um tesouro isento de deterioração e roubo, um tesouro que de fato tem grande lucro. Certa vez um pastor falou que este tesouro celestial é basicamente qualquer coisa que você pode levar consigo para o paraíso. E o que você pode levar desta terra para o paraíso? Suas roupas ficarão no arrebatamento. Até suas próteses, eu acho que vão ficar. Não fazem parte do seu corpo. São agentes que corrigem. Bom, a gente estava conversando hoje sobre cirurgia, né? Ocular. E chegou a colocar lente? Para corrigir, né? Ivens também? Não. Acho que as lentes vão ficar. Mas você vai ter visão perfeita no céu. Irmãos, observe que Jesus mostra um real contraste. Falamos da localidade do tesouro terreno na terra, e observe que o tesouro que Jesus fala a segunda parte é um tesouro no céu. Note que aqui está fazendo exatamente uma distinção entre algo estritamente terreno, mas também uma distinção entre algo que está na presença de Deus e algo que não está. Algo que você vai poder usufruir na presença de Deus e algo que você não vai poder usufruir. Nós temos um tesouro de valor inestimável. A natureza do tesouro determina o seu valor. Hoje podemos conhecer o ouro como um dos metais mais valiosos porque é um metal que tem uma natureza distinta dos outros. Mas o seu tesouro celestial tem natureza muito mais distinta do que o próprio ouro. E observe que nada pode tirar o valor do seu tesouro celestial, nem pode roubar o seu tesouro celestial. Se você ainda está com sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 11, note o versículo 26, ainda falando sobre Moisés. Hebreus 11, verso 26. E o texto diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Onde estava o coração de Moisés? Onde estava o coração de Abraão, mencionado antes? Onde estava o coração destes homens e mulheres que são mencionados em Hebreus capítulo 11? Irmãos, o grande problema nos nossos dias é que nós temos jovens que acham que vivem como Jesus, mas possuem corações nesta terra. Amam mais essa terra do que amam Jesus Cristo. E é impossível ter um amor desta forma, dispensar a afeição devida para os dois. Creio que todos vocês assistiram o filme A Múmia. E é um filme bem interessante, apesar de nunca se achar todas aquelas riquezas, né, que eles sempre encontram. Mas dentro do filme A Múmia existe um personagem chamado, não lembro bem a pronúncia, mas acho que é Beni. E alguém falou? Como? Benji. Obrigado. E é interessante, você deve lembrar como esse personagem ele sofreu um pouco porque tinha coração nos tesouros. Após descobrirem a sala do tesouro, este personagem ficou impressionado. Bom, depois de trair e também ajudar o faraó a tentar matar aquelas pessoas,
ele encontra juntamente com os bonzinhos da história a sala do tesouro, mas ele fica impressionado e coloca o seu coração exatamente naquela sala, naquelas riquezas, diante de uma proteção da própria localidade. A sala do tesouro começa a encher-se de areia e, bom, rapidamente precisa sair daquela localidade porque senão vai morrer. E Benji, ele fica exatamente tentando colocar vários tesouros nas sacolas e, ao perceber que não vai carregar tantas sacolas, ele começa a fugir atrás dos outros que já haviam escapados. O grande problema é que a porta da sala do tesouro se fecha e ele fica preso dentro dela. O poder das riquezas o controlava e elas foram a causa de sua morte. Ele simplesmente morreu na sala do tesouro. Seu coração está nessa terra. O seu coração está preso como o coração de Benji ou o coração de Acã, Josué capítulo 7, que procurou exatamente as coisas que o Senhor disse que não deveria procurar. Era como se existisse a voz dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E Acã foi exatamente lá, nas coisas consagradas ao Senhor, buscar a sua própria riqueza, roubar do Senhor. Sabemos bem que o contexto de Josué capítulo 7 é que Acã e toda a sua família morreram por causa do seu pecado. Irmãos, esse versículo não proíbe riqueza. Não está mandando você fazer um voto de pobreza. Mas está alertando sobre a ganância. Devemos reconhecer que acumular riquezas é um hábito cheio de perigos espirituais. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de muitos problemas. Podemos colocar nossa afeição nas coisas terrenas ou podemos colocar nas coisas do alto. Não da igreja do alto, mas exatamente do Altíssimo. O tesouro terrestre é tendencioso a tirar o seu coração de Deus, a afastar você de Deus e a promover ganância e cobiça no seu coração. Do outro lado, o tesouro celestial atrai exatamente o seu coração para Deus, afastando-o do mundanismo. Onde está o teu coração? Você tem despendido amor, você tem expressado a afeição correta por aquilo que realmente é valoroso. Irmãos, Calvino disse o seguinte: se honra é considerado o mais alto bem, então a ambição assume o controle de todo o homem. Se for o dinheiro, então logo em seguida a cobiça toma o comando do reino. Se for o prazer, então os homens com certeza degeneram em alegre satisfação dos seus desejos. Aqui nós temos uma escolha de amores ou afeições. A quem você vai expressar a afeição? Você pode até escolher as coisas terrenas, mas você sabe exatamente que está fazendo errado. Você sabe exatamente que está fadado a grande prejuízo espiritual. Queremos ver o segundo passo para você a desenvolver um coração ancorado nos tesouros celestiais, e o segundo passo é desenvolver uma cosmovisão cristã, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Vejo que algumas pessoas aqui usam óculos e temos graus variados. Até você mesmo não possui talvez o mesmo grau nos seus olhos. Mas imagine que eu fosse tentar corrigir o meu problema de visão, que é mínimo. Uso mais para descanso e leitura, usando o seu óculos. O óculos do meu sogro, 7 graus. Miopia. Teria um problema. Isso não seria apropriado para corrigir o meu problema. Antigamente existia uma prática de, por exemplo, ir na farmácia ou na feira
e simplesmente experimentar o óculos. Ah, esse não é o grau certo, esse é. E exatamente não ia em um oftalmologista, simplesmente comprava o óculos e aquele que desse certo para um olho, porque é quase que impossível ter a mesma deficiência nos dois, resolveria o seu problema. Já pensou observar o mundo na perspectiva de outras pessoas? Usando as lentes de outras pessoas? Usando as lentes de pessoas que não conhecem a Deus? Hoje falamos também um pouco sobre cosmovisão, à tarde. E, irmãos, o grande problema nos nossos dias é que temos muitos jovens que observam o mundo da perspectiva dos incrédulos. E por isso correm o risco de achar tudo relativo. Quando o pastor chega para conversar, pastor, essa talvez seja a sua verdade ou percepção. Eu não acho que isso é tão problemático para as nossas vidas. Eu não acho que isso seja tão danoso. Irmãos, quando você ouvir alguém dizendo, ao ser questionado sobre um problema, eu acho que... Olha, desconfie dessa resposta. Quando alguém disser, eu não vejo problema com isso, desconfie também dessa resposta. Porque, afinal de contas, não é o que nós achamos ou julgamos certo ou errado, mas é o que podemos avaliar aos olhos da Bíblia dentro desse contexto social que nós vivemos. A Bíblia não fala sobre tudo, mas dá princípios para todas as áreas. E podemos exatamente viver pela Bíblia como regra de fé e prática, porque ela é aplicável para todas as áreas. Ela tem utilidade em todos os aspectos. O nosso contexto, observando Mateus capítulo 6, é importante destacar que Jesus não está querendo dizer que o olho é a fonte de luz do nosso corpo. Nós falamos um pouco sobre luz ontem e observamos como de fato Jesus é a luz e nós somos aquele agente que reflete a luz, a verdadeira luz do mundo. Mas nas palavras nesse texto, Jesus está apontando para a realidade de que o nosso olho serve como um receptor de luz, um guia do qual todo o corpo depende para a sua iluminação e direção. É exatamente por causa do olho que uma pessoa pode fazer uso da luz. Uma pessoa que não tem olho ou que tem problemas oftalmológicos que impedem totalmente de visualizar o ambiente externo, simplesmente não se vale da luz. Para a mente antiga, o olho era a janela que deixava a luz entrar no corpo. Não somente a luz física, mas também aquilo que poderia ser extraído pelo conhecimento, pela cognição. Irmãos, observe que dentro deste trecho, Jesus vai destacar a importância de desenvolvermos uma cosmovisão, uma visão do mundo cristã. E a primeira verdade que Jesus destaca, a razão, é porque uma cosmovisão cristã nos livra de uma diplopia espiritual. Não sei se alguém aqui tem diplopia, mas diplopia é aquilo que é conhecido de modo popular por visão dupla. Acontece exatamente quando o olho não consegue formar a imagem e fundir as duas imagens produzidas pelos olhos, e a partir disso ele gera uma imagem para o cérebro, na verdade várias imagens de perspectivas diferentes, e você tem aquela imagem mais ou menos com vários espectros sendo desenvolvidas, com bordas como se fosse uma imagem atrás da outra. Só que a imagem de trás é um pouco maior e um pouco maior. E você tem exatamente o cérebro produzindo uma imagem do mesmo objeto, mas de ângulos diferentes, e isso trazendo grande consequência e dano para a sua visão. É como se enxergasse dois objetos em um só. Parece-nos que a advertência do Senhor nos dirige para esse aspecto. Devemos ter cuidado com a forma que enxergamos o mundo. Nós vemos que o texto fala de olhos maus e olhos bons. E aqui é importante nós pensarmos um pouquinho dentro do conceito do que significa bom e mal nesse aspecto. Devemos atentar que Jesus está falando sobre olhos que podem ser bons e que a partir disso todo o corpo é luminoso. E olhos que, se forem maus, todo o corpo estará em trevas.
A ideia de bom nos traz um sentido de único, de uma lealdade única ou indivisa. Não necessariamente ou essencialmente bom, mas algo que se presta de fato lealdade diante daquilo que se vê. E bom, o seu olho é bom quando ele é leal àquilo que está vendo e reflete exatamente, transmite impulsos nervosos para que a luz que entre reflita exatamente a realidade do que se está vendo. Seu olho é mau quando ele não reflete mais a realidade. Quando pensamos no aspecto espiritual, podemos ver Jesus nos trazendo a ideia de que aquele que divide seu interesse e tenta focar tanto em Deus como as posses, essa diplopia espiritual, dois objetos sendo observados e a partir disso tentando haver algum tipo de conciliação, não tem uma visão clara e viverá sem orientação nem direção clara. Uma pessoa que vive assim, que tem esse problema espiritual, é uma pessoa que é moralmente e espiritualmente cega. Ela simplesmente está aderindo à realidade que a sociedade lhe impõe. Está observando o que a sociedade impõe e aderindo, examinando dentro da perspectiva da sociedade todas as questões. É por isso que nós temos hoje tantos crentes que têm dúvida sobre algumas questões éticas, que são tão claras na Bíblia. Como o aborto. Vemos pessoas que vão aderir ao movimento feminista dizendo que a mulher tem a autonomia sobre o seu corpo e por isso ela pode abortar. O grande problema, irmãos, é que nós até podemos ter um bom sistema ético, mas nós não aplicamos esse sistema na prática. Precisamos observar que esta é uma orientação que Jesus nos faz pensar que devemos deixar de lado. O Senhor mostra que os fariseus tinham esse problema. Os fariseus exatamente tinham olhos espirituais condicionados ao dinheiro e à riqueza. Por isso os olhos estavam exatamente em trevas. Se os olhos fossem bons, iriam produzir bons resultados. Mas se tivessem uma visão dupla, temos um indivíduo que teria grandes problemas. Precisamos nos livrar da diplopia espiritual. Agora também, desenvolver uma cosmovisão cristã nos livra de um dualismo intelectual. E observe o final do versículo 23, quando o texto diz: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Quando pensamos em dualismo espiritual, estamos pensando na realidade não de duas divindades, mas em uma mente dividida. Uma mente que é dupla ou até mesmo dúbia. O final do versículo 23 nos faz pensar em alguém que se acha bom, mas essencialmente esta pessoa é má. Caminha nas trevas, mas acha ou pensa que tem a luz. E a conclusão de Jesus é que grandes trevas serão alguém que tem de fato este pensamento. Por exemplo, João capítulo 9, versículo 41, Jesus diz: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Porque os fariseus achavam que em si mesmo eles tinham a luz. Jesus disse, é exatamente isso que comprova o seu grande pecado. E esse grande pecado é expresso por essa mentalidade dupla, de alguém que pensa até que está desenvolvendo alguma coisa espiritual, mas essencialmente essa pessoa é presa na cegueira espiritual. Quantos jovens são assim, irmãos? Quantos jovens, se nós pudermos pensar na parte prática, são presos em um ativismo religioso? Acham que estão produzindo alguma coisa para o Senhor,
mas realmente estão distantes de Deus. E não pense que o Senhor vai tratar você diferente do que tratou o povo de Israel, que preferia não ter nenhum tipo de adoração a ter uma adoração misturada com o pecado. Não pense que se esconder atrás de um instrumento, atrás de um púlpito, atrás de roupas, falamos sobre roupas hoje, né? Veste assim, aí, você é crente, é? Por quê? Não, roupinha aí toda social. Geralmente as pessoas acham isso. Não pense que isso denota, expressa a sua espiritualidade. Vai ser um bom espelho, sim. Mas não significa que ter uma aparência de crente é crente. Não substitua a sua vida devocional pelo serviço a Deus. Deus não vai fazer uma compensação aqui. Você serve muito, mas lê pouco. Então vou receber a adoração, porque ele não tem muito tempo. Ele me disse que não tem muito tempo, mas ele é fiel, porque ele serve, está lá todo culto. Não existe fidelidade sem conhecimento. Você só é fiel àquilo que você conhece. Se você não conhece Deus, se você não está conhecendo, se a sua glória não é conhecer Deus na pessoa de Jesus Cristo, sinto lhe dizer que a sua adoração não passa desse teto. E isso pode se perdurar, se prolongar por toda uma vida. Observe a frase de Jonathan Edwards, que disse o seguinte: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Lembre-se do hino 366 do HCC, que diz: sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Irmãos, os nossos olhos, a nossa cosmovisão tem sido desenvolvida a partir de uma ótica e conhecimento correto de Deus. O grande problema, irmãos, é que nós não conhecemos de modo apropriado Deus. E porque não conhecemos Deus dessa forma, não podemos viver do modo coerente que Ele deseja. Precisamos fugir deste dualismo. Precisamos desenvolver olhos que enxergam realmente Deus, que reconhecem a nossa pecaminosidade, que fazem como Isaías, que contemplam Deus e a partir disso reconhece o ser exaltado e majestoso de Deus, mas ao mesmo tempo se coloca como indigno. O problema é que estamos acostumados demais com o conceito de religiosidade. O problema é que nós estamos iguais ao povo no Sinai, que viam toda aquela montanha dissolvendo-se por causa da presença de Deus, se impactaram com aquilo, não quiseram subir e depois fizeram exatamente o quê? Um bezerro de ouro. Quando tudo estava se derretendo ao seu lado, eles fizeram exatamente, irmãos, um bezerro de ouro, e nós estamos nessa condição. Nós nos acostumamos com essa vida de crente religioso, como o católico hoje. E achamos que é dessa forma que devemos viver. A superioridade dos tesouros celestiais revela uma boa saúde espiritual. Quando os crentes têm olhos na eternidade, eles de fato expressam uma boa saúde espiritual. Se os nossos olhos estão devidamente focados no céu, podemos realizar de fato serviço aqui na terra que agrade a Deus. Tozer falou o seguinte: o que mais valorizamos, o que mais odiaríamos perder, a que nossos pensamentos se voltam com mais frequência quando somos livres para pensar no que queremos. E finalmente, o que nos oferece o maior prazer. O que você tem medo de perder? É a sua família? Se for, isso é um Deus na sua vida. É um ídolo que você precisa deixar. É o seu emprego, que você faz tudo para não perder. Abre mão até dos cultos, do tempo com Deus. São os seus estudos, que levam você até a ser negligente com Deus. Presença nos cultos. Se for, pode ter certeza, você pode até ter algum sucesso nessa vida. Mas isso não tem valor algum
na eternidade. Irmãos, por fim, terceiro passo que queremos observar é mostrar uma devoção servil. Observe o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Certamente você conhece uma expressão religiosa que acontece no Pará, em Belém, chamado Círio de Nazaré. E se você já assistiu a alguma reportagem, espero que você nunca tenha ido participar, mas se você já assistiu a alguma reportagem como eu já assisti, você deve ter visto o sofrimento daquelas pessoas para estarem exatamente ali, e muitas delas desejando pegarem uma extensa corda que é conduzida durante esse trajeto de 3,6 quilômetros para fazer alguma petição ou trazer algum agradecimento a Nossa Senhora, de fato, de Nazaré. Pessoas devotas. Os irmãos aqui que conhecem o contexto do Cariri lembram da estátua de Juazeiro e sabem como existe grande devoção. No Rio Grande do Norte nós temos uma grande estátua de Santa Rita de Cássia, na cidade de Santa Cruz, e as pessoas também vão lá com muita devoção. Nesse percurso no Círio de Nazaré, de 3,6 quilômetros, Pastor Jaime, dá quanto tempo da sua casa para cá? Quantos quilômetros, na verdade? Certo. Um dia normal, sem trânsito, é 10 minutos, 15 minutos para chegar. Sabe quantas horas se demora para fazer o Círio de Nazaré, o percurso de 3,6 quilômetros? Em 2004, se não estiver enganado, foram 9 horas para fazer um percurso de 3,6 quilômetros. E as pessoas estavam exatamente em pé, ou segurando na corda, ou caminhando atrás daquela imagem, expressando toda a sua devoção. Como cristãos, nós olhamos para essa expressão religiosa e dizemos: são devotos errados, são pessoas de uma devoção servil errônea. Mas pense, a quem você é devoto? Qual é o seu ídolo? Fazendo mais uma vez menção às palavras de Calvino, ele disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Irmãos, João falou ao final da sua primeira epístola: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tem um bom livro que recomendo a leitura, caso os irmãos desejem, falando sobre idolatria. Uma teologia bíblica sobre idolatria. Você se torna aquilo que adora. Qual é o seu ídolo? Onde o seu coração está, irmão? Ao final desse trecho, o Senhor está fazendo um chamado ao servilismo devoto. Devemos entender o real sentido da devoção, e devoção servil implica, primeiro, submissão incondicional. Observe o versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores. É importante nós pensarmos que o termo utilizado para servir é o termo que carrega consigo a ideia de tornar-se escravo, tornar-se submisso a alguém. Podemos pensar que nos dias de Jesus os escravos não existiam e não serviam, não funcionavam a dois senhores. Por isso é tão fácil para os audientes originais entenderem, não precisa de muita explicação. Para nós hoje pode parecer um pouco difícil. Você pode achar que escravo tem um sentido de emprego. Você tem 2, 3, 4. Não, mas escravo está relacionando-se. Serviço e escravidão está relacionando-se de fato a esse contexto inserido nos dias de Jesus, que o escravo, por exemplo, era uma propriedade do seu mestre. O escravo fazia a vontade do seu mestre independente do horário, apesar que nós temos muitas pessoas que são escravas dos seus empregos e fazem tudo para os seus empregos em qualquer momento. O escravo era um trabalho desenvolvido que consumia o tempo inteiro, de dedicação integral. Era um trabalho que não tinha outra coisa a se fazer a não ser buscar a satisfação do seu senhor.
O mestre exigia do escravo lealdade e submissão, irmãos. Qual é o seu mestre? Quando você canta, dá teu melhor para o mestre, qual mestre você está pensando? Rapidamente você pode me dizer, em Jesus. Mas por que você diz Jesus? Porque você é realmente um servo, alguém submisso incondicionalmente a Jesus? Porque você vive como Jesus? Ou porque você simplesmente está dentro de um contexto religioso e é mais fácil falar Jesus do que falar a minha família? Pastor, eu vivo para a minha família. Ou, pastor, a música é minha vida. Nada contra os músicos. Ontem eu fiz uma menção à orquestra e pensaram que não foi nem essa orquestra, foi de modo geral, e pensaram que eu estava dizendo que a orquestra estava desafinada, né? Não foi nada disso. Irmãos, não fiquem com raiva. Mas observe, você tem sido devoto à música? Estava conversando com um seminarista e ele expressou uma grande preocupação que em eventos de música, geralmente nós temos uma grande participação de jovens, pessoas que até muitas vezes não estão muito compromissadas na igreja, mas na conferência de música são presentes e expressam-se e se portam como as pessoas mais espirituais que o mundo já pôde ver. Mas dentro desse aspecto, você está buscando submissão à música ou ao Senhor da música? Quando o texto fala sobre riqueza ou dinheiro, nós devemos entender, irmãos, que aqui temos a tradução da palavra que no contexto aramaico-hebraico é mamon, uma transliteração sendo trazida para o grego e muitas vezes expressa em nossas versões. A raiz dessa palavra nos faz pensar em algo que você confia. Tem uma conexão sim com o dinheiro, mas tem uma conexão também mais ampla. Em qualquer coisa que você confia. A que você tem sido submisso incondicionalmente? Cristo está mostrando primeiro que não pode existir uma submissão incondicional a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Observe também que devoção servil implica uma dedicação completa. Não somente uma submissão incondicional, mas uma devoção completa. Observe o final do versículo 24. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A parte final é muito clara, irmãos. Jesus mostra que a dedicação àquele que você professa servir, adorar, que você se diz servo, deve ser completa. Não pode existir uma devoção dividida. Pensando dentro desse contexto de tesouro, você não pode investir no céu e na terra. O seu tesouro no céu pode ser refletido na terra, mas o seu tesouro na terra nunca será refletido no céu. Porque você é piedoso, porque você é à luz daquilo que vimos ontem, daquilo que mencionamos sobre as bem-aventuranças, porque você tem uma vida piedosa, e isso faz com que você invista no céu. Isso pode ser refletido na terra, mas o inverso não pode acontecer. Você é um crente descompromissado com Deus, você é alguém que tem outros senhores, muitos outros, menos o Senhor, e serve a estes senhores com devoção. Você nunca vai ter algum retorno espiritual. Os homens não podem ser escravos de dois senhores a um só tempo. Devemos, de fato, buscar sermos escravos do Senhor. Se alguém ama a Deus, comprovará exatamente isso por meio de uma vida devotada a Ele. Agora, irmãos, amar a Deus não é só falar que ama. Final da Copa de 2002, tivemos um movimento dos atletas que eram crentes, muitos atletas na seleção brasileira com faixas, eu amo Jesus, Jesus salva. São crentes verdadeiros, estão lá no jogo, às vezes são desleais no jogo, às vezes mentem, às vezes a bola bate neles e, ai, não, é nossa.
Quem foi que já fez isso aqui no jogo, né? A quem estamos servindo? Porque se é ao Senhor, essa forma de viver não condiz com o serviço, a submissão a Ele. Em Mateus 22:37, Jesus diz, fazendo menção de Deuteronômio, capítulo 6, amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A inteireza, a totalidade do ser, irmãos, deve ser investido para, de fato, expressar este amor, devoção servil ao Senhor. Nos seus estudos, você tem expressado isso? Você tem colocado o Senhor em primeiro lugar? O que você faz para conseguir o êxito no seu estudo? Você deixa de ler a Bíblia? Você deixa de estar nos cultos? Você deixa de ser fiel a Deus? Estudar não é errado, mas torna-se pecado quando você troca o Senhor pelos estudos. O seu emprego? O emprego tem, de fato, afetado sua vida espiritual. Você já pensou em pedir demissão do seu emprego porque ele está afetando sua vida espiritual? Você, sei lá, é um policial e está com escala durante 3 anos. É difícil escalas durante 3 anos, mas imagine escalas durante 3 anos que você vai trabalhar todos os dias à noite e você não vai poder assistir nenhum culto na sua igreja. Você pensou em pedir demissão do seu emprego porque isso não vai ser bom para a sua vida espiritual? Não, pastor. Mas aqui, olha, eu sou concursado, eu fiz um concurso para isso. Como eu vou sustentar a minha família? Amanhã nós queremos pensar um pouco sobre isso. Mas a quem você serve? Entretenimento. Tivemos um problema em Natal durante um período, quando as igrejas decidiram colocar a escola dominical à tarde, e o argumento era que deveríamos ter um dia para descanso maior no domingo. Acho que o mesmo tempo que descansa de manhã, pode descansar à tarde, sem problema nenhum. Acho que o pastor é aquele que vai estar mais cansado no domingo do que todos os outros irmãos, porque todos os outros irmãos deveriam estar descansando no domingo, né? É o dia que não se trabalha, geralmente. E o pastor vai estar estudando, né? Pregando à noite, de manhã, visitando, fazendo o funeral. O que tiver para fazer, vai ter que fazer no domingo. Mas sabe o que aconteceu? Alguns irmãos que falaram ou desenvolveram esse argumento estavam exatamente na praia no domingo. Nada contra ir para a praia. Mas o que é mais importante é o entretenimento ou o culto a Deus. Você deseja que a igreja se amolde aos seus desejos porque você deseja se entreter com sua família? Ou quando o pastor vai lhe questionar, você diz, não, pastor, é o único dia que eu tenho com a família. Não poderia abrir mão. É a minha família, pastor. A sua família é o seu Deus? Queria recordar as palavras do pastor falecido já, Benjamin Peterson. Foi missionário americano no nosso estado e ele disse para uma crente uma vez, e no caso era falando em relação à filha dessa crente, se a sua filha é um Deus na sua vida, Deus pode tirá-la. Irmãos, Deus, Ele não deseja, Ele não tolera ter um trono dividido. Ou Ele é o Senhor de tudo, ou Ele não é o seu Senhor. Ou expressamos uma devoção inteira a Ele, ou não temos de fato devoção nenhuma a Ele. Onde está o seu coração? Muito cuidado com o materialismo. Muito cuidado com as palavras. Eu estou apenas cuidando da minha família. Eu estou apenas mostrando amor pelos meus filhos, dando tudo o que eles querem. Eu estou dando a eles o que eu não tive quando era criança. Por isso estamos tão ausentes. Se qualquer uma dessas áreas expressa-se como um tesouro na sua vida, se você é um crente verdadeiro, sinta-se temeroso de que Deus vai remover isso da sua vida. Porque Ele não vai tolerar ter uma devoção dividida a Ele e a outra divindade. Irmãos, nós concluímos esse texto sendo desafiados a nos arrependermos.
Nos arrependermos quando muitas vezes temos um coração dividido. Nos arrependermos a colocar diante de Deus aquilo que sabemos que precisamos deixar e não deixamos, porque amamos demais aquilo. Não tenha medo de ser fiel a Deus. Não tenha medo de romper dentro de uma família, talvez, que está praticando coisas contrárias ao Senhor, dentro de um emprego que está sendo nocivo à sua fé, dos seus estudos. Não tenha medo. Seja fiel a Deus. Tenha um coração devoto ao Senhor. O coração do crente deve estar ancorado nos tesouros celestiais, irmãos. Você deve expressar uma afeição correta. Você deve desenvolver uma cosmovisão cristã. E você deve mostrar uma devoção servil para desenvolver um coração que está ancorado nos tesouros celestiais. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estudar a sua palavra. E pedimos perdão, porque os nossos corações muitas vezes são corações divididos. Porque nós até aparentamos uma devoção ilimitada ao Senhor. Mas precisamos reconhecer que muitas vezes, muitas coisas assumem o lugar do Senhor em nossas vidas. E nós destronamos o Senhor dos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a reconhecermos essas áreas em nossas vidas que precisam ser corrigidas. Nos ajuda a termos uma transformação de vida, para que nós possamos ter corações distintos deste mundo, para que nós de fato vivamos como Cristo. Senhor Deus, é por meio deste Salvador, por causa dele também que oramos. Amém.